A paz do Senhor, pessoal do Seminário Caseiro, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso segundo vídeo de uma série de 3 sobre a literatura profética do Antigo Testamento, esse gênero literário que estamos estudando, e é um gênero, como falamos no primeiro vídeo, bem complicado e até mesmo polêmico. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não deixe de clicar aí no canal do Seminário e assistir. Nós trouxemos uma visão bem panorâmica, bem introdutória, e é importante que você assista antes de partir agora para o nosso segundo vídeo. Caso você já assistiu o primeiro vídeo, você deve estar lembrado que terminamos falando sobre 2 tipos de proclamação profética. 2 formas básicas que podemos categorizar para interpretar melhor essas falas que aqueles intermediários entre Deus e o povo, os profetas, se utilizavam para fazer suas falas, para fazer suas proclamações. A primeira era a transmissão profética. Você lembra que eram mensagens de anúncios que o profeta fazia em nome de Deus, com anúncios de juízo, com mensagens de advertência. E a segunda era a predição profética. Essa sim, a conhecida profecia, nos termos que nós geralmente entendemos mais agora a partir da nova aliança, né, com anúncios mais preditivos, com previsões antecipando acontecimentos. Então, a partir desses 2 tipos de proclamação profética, nós podemos sugerir alguns princípios gerais para interpretarmos melhor as profecias, ou melhor, as proclamações proféticas do Antigo Testamento. Vamos ver, então, um a um. A maior parte da profecia nos livros proféticos do Antigo Testamento envolve transmissão e não predição profética. Interessante que essas transmissões, a característica delas é que elas traziam mensagens que se referiam ao tempo em que o público estava vivendo, a própria época, ou no máximo a um futuro iminente, acontecimentos de um futuro bem próximo. Sabendo disso, nós podemos seguir 3 passos básicos para a compreensão dessas transmissões proféticas e para a sua aplicação ao público contemporâneo. O primeiro passo é entendermos a situação histórica. Nós precisamos ter uma visão muito clara do que estava acontecendo na época em termos políticos, o que estava ocorrendo no cenário social, no cenário religioso. Nós precisamos entender esse ambiente histórico-cultural da época em que determinada fala profética foi transmitida para, a partir daí, podermos aplicá-la. O segundo passo seria definirmos o tipo de julgamento que está sendo anunciado pelo profeta. É uma fala de juízo referente a uma invasão militar? Ou talvez uma fala a respeito do exílio? O anúncio da fala proclama a vinda de calamidades naturais ou de pragas. De que forma Deus estaria julgando o povo? Precisamos saber esses detalhes contextuais da proclamação profética para podermos compreendê-la e aplicá-la. E o terceiro e último passo seria observar as razões dadas para a proclamação do julgamento. Por que Deus estava usando o profeta daquela forma para aquele povo?
anunciando uma fala de juízo. Quais são os motivos, quais foram os motivos pelos quais os receptores daquelas mensagens estavam sendo julgados? Na leitura do contexto, na leitura de toda a mensagem, nós podemos chegar a uma visão clara disso, para podermos, a partir desses 3 passos, trazer a aplicação para o leitor ou para o ouvinte contemporâneo. Entre os estudiosos de interpretação bíblica e de exposição bíblica, a maioria deles acha que as melhores aplicações possíveis nesses casos são aquelas que derivam de um princípio de analogia, onde fazemos a ponte do antigo Israel para a igreja contemporânea, a partir das suas semelhanças, das suas relações analógicas, com esses 3 princípios, com esses 3 passos que a gente já descobriu na nossa interpretação: contexto histórico, o tipo de julgamento anunciado e as razões pelas quais Deus julgou o povo. O que o contexto histórico, que pesquisamos lá no primeiro passo, nos revela sobre aquela época? E que semelhança isso teria com a nossa época? Aí está um possível ponto de aplicação dessa ligação entre os contextos histórico-culturais do que estava acontecendo naquele povo, naquele ambiente político, religioso, social, que nós vemos semelhanças na nossa época. O segundo passo nos trouxe o tipo de julgamento que Deus anunciou. Isso pode nos revelar vários pontos de aplicações no que se refere à forma como Deus trata o pecado. Nós vemos ali um cuidado que Deus traz a respeito da sua própria santidade e essa exigência de santidade na sua relação com o seu povo, porque ele é um Deus santo. Nós vemos ainda algo maravilhoso que nos aponta para Cristo. O tipo de julgamento anunciado e a forma como Deus tratou o pecado pode nos trazer uma ligação nas nossas aplicações com a nova aliança e com o que o sacrifício substitutivo de Cristo nos permite em termos de justificação e santificação. E o nosso terceiro passo? De que maneiras os cristãos contemporâneos têm refletido em suas vidas as razões pelas quais Deus julgou aquele povo? Os profetas apontavam a infidelidade do povo e dos sacerdotes de diversas formas. Nós vemos anúncios de julgamento que apontam motivos como roubos, adultério, assassinato, opressão aos necessitados, mentiras e até mesmo, veja só, omissão à instrução por parte dos líderes que não ensinavam o povo de Israel da maneira que o Senhor esperava que eles ensinassem. Até isso nós vemos na literatura profética como digno de juízo. De que formas isso pode ser visto na igreja hoje? E de que formas podemos tratar isso com a palavra? Ainda como um último ponto que une tudo isso, nós vimos que as falas, as proclamações proféticas, muitas vezes também traziam uma mensagem de esperança. De que formas essa mensagem de esperança pode ser refletida hoje na vida da igreja e trazer esperança para o seu povo? Vemos aqui algumas dicas de como podemos olhar para o texto a partir de uma interpretação coerente com os princípios de interpretação desse gênero literário, para aplicarmos e edificarmos a igreja através desses textos.
tudo isso mostra uma riqueza que essas transmissões proféticas nos trazem e apontam para a necessidade de uma leitura atenta, uma interpretação que respeite o texto bíblico. Vamos para o nosso segundo tipo de proclamação profética. Na predição profética, nós temos de lidar com textos um pouco diferentes. Agora são profecias que apontam para além do período do Antigo Testamento e muitas vezes para uma época que vai além do próprio Novo Testamento. Vamos ler dois textos, o primeiro de Isaías e o segundo de Ezequiel, como exemplo disso. Isaías 25, 6 e 8. 6 a 8. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Veja, profecia para além do período tanto do Antigo Testamento como parte dela do Novo Testamento. Veja o texto de Ezequiel, Ezequiel 34, 22 e 23. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Como nós percebemos ao estudar a história de Israel, tais profecias não se cumpriram no período do Antigo Testamento. Então, como interpretamos esses textos, já que o contexto histórico-cultural, o contexto imediato, o contexto do cumprimento iminente não resolve aqui? A resposta mais simples é: precisamos interpretar à luz do Novo Testamento. Existem 5 características da profecia bíblica, que são características gerais da profecia bíblica, que podem nos ajudar para interpretarmos essas predições proféticas. Vamos ver rapidamente cada uma delas. A primeira é que os profetas entendiam que a história tinha 2 períodos principais. Os profetas enxergavam a história como o tempo presente e o tempo vindouro. Nós podemos ver isso e fazer essa distinção muitas vezes a partir das expressões que eles usam. Por exemplo, nos últimos dias, naquele dia, ou eis que vem dias. Geralmente são expressões que apontam para o tempo vindouro. Mesmo assim, o mais indicado é em cada um dos casos nós olharmos para o conteúdo de toda a mensagem para sabermos de um modo mais preciso sobre qual tempo o profeta está se referindo. Uma segunda característica importantíssima para entendermos as predições proféticas. Precisamos compreender que os profetas do Antigo Testamento, eles enxergavam as profecias como uma visão telescópica do futuro. Nós podemos pensar numa série de montanhas, uma figura de uma série de montanhas. Vamos imaginar os meus dedos aqui como várias montanhas, ok? Espaçadas umas das outras. Os profetas entenderam, enxergando elas, como você está vendo daí, como uma unidade. Eles não enxergam exatamente
que é a visão que você tem, a distância entre os dedos, isto é, a distância exata entre os picos. Então, quando eles se referem à vinda de uma figura escatológica, trazendo juízo, trazendo salvação, unindo todos os povos, trazendo a paz para sempre, tirando toda a lágrima do rosto. Eles não sabem exatamente se isso se dará em uma época só, se todos esses picos de promessa estão juntos, ou se estão separados, divididos em fases, porque eles enxergam por uma visão telescópica. Para isso, para ter uma noção um pouquinho mais real dessas fases, a gente precisa olhar para onde? Mais uma vez, para o Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento enxergavam esses acontecimentos proféticos como um todo, ok? Como um acontecimento único. Já o Novo Testamento nos revela que existem fases nesses tempos do fim. Sabemos, por causa do Novo Testamento, que a primeira vinda de Jesus deu início ao chamado tempo vindouro, aos tempos do fim. Em relação ao reino de Deus, nós podemos pensar numa expressão muito usada na teologia, que é o já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, ele já é uma realidade. Ele foi inaugurado com Jesus, mas ele ainda não está entre nós em plenitude. A sua vinda final, plena, será no final dos tempos. Aí nós vemos que entre uma montanha e outra na cadeia de montanhas existiam fases e distâncias temporais que não eram enxergadas pela visão que os profetas do Antigo Testamento tinham. Por isso que precisamos analisar sempre à luz do Novo Testamento. Uma terceira característica da profecia bíblica, que é importante para a nossa leitura, é que ela pode ter mais de um cumprimento. Nós podemos ter cumprimentos múltiplos da mesma profecia. Nós sabemos disso, mais uma vez, por causa do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos vários textos no Novo Testamento que são referentes a Jesus, ligados a profecias do Antigo Testamento, que quando lemos no contexto original, no contexto profético, da literatura profética do Antigo Testamento, tem outra coisa acontecendo ali, e talvez até mesmo outros cumprimentos. Existe um outro contexto dessa primeira referência profética. Mas os autores inspirados do Novo Testamento nos revelam um outro cumprimento, uma outra referência profética, mostrando que há possibilidade de cumprimentos múltiplos. Até mesmo em falas de Jesus nós vemos isso. Quer ver? Mateus 24. Famoso texto sobre o final dos tempos, sobre a vinda de Jesus em glória, visível, após a grande tribulação. No versículo 15, nós vemos Jesus fazendo uso de uma profecia lá do profeta Daniel. Olha o que diz o texto. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A um primeiro olhar, essa profecia de Daniel que Jesus está se referindo já havia sido cumprida com Antíoco Epifânio, que foi um rei seleucida que governou a Palestina aproximadamente quase 200 anos antes de Jesus ter falado isso. Ele profanou o altar, por isso o abominável da desolação. Ele montou um altar a Zeus no templo de Jerusalém
e sacrificou porcos ali, e já havia sido cumprida a profecia de Daniel em Antíoco Epifânio, mas agora Jesus vem mostrando um segundo cumprimento, que, entende-se, foi dado na queda de Jerusalém. Jesus fala que naquela geração mesmo aconteceria isso. No ano 70, aconteceu na queda do templo, a destruição do templo, uma segunda referência, um segundo cumprimento dessa profecia de Daniel. Veja o cumprimento múltiplo. Há ainda uma terceira referência, um terceiro cumprimento aguardado para os finais dos tempos, segundo alguns teólogos. Tenho algumas leituras teológicas que interpretam esse trecho em específico de Mateus 24 como havendo dois cumprimentos, mas boa parte dos teólogos afirmam que terá um terceiro cumprimento dessa mesma profecia. Vemos aí um exemplo claro dos múltiplos cumprimentos de uma única profecia do Antigo Testamento. Quarta característica geral das profecias bíblicas. O Novo Testamento também traz uma associação entre os cumprimentos proféticos e a primeira vinda de Jesus, ou entre o cumprimento profético e a segunda vinda de Jesus. Veja que há uma relação do que foi profetizado, ou com a primeira, ou com a segunda vinda. Isso é muito importante para a gente, porque muitas interpretações equivocadas já foram vistas na história da igreja por querer interpretar a realidade presente, os acontecimentos da vida contemporânea, como cumprimentos de determinados detalhes proféticos, de determinados textos. Isso deve ser tratado como especulação, não como uma interpretação legítima. Nós vemos isso agora, nós vimos isso com a pandemia, né, do coronavírus. Nós vemos as pessoas, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp ligando o texto de Isaías ao confinamento, ligando outros textos do Antigo Testamento ao ficar em casa enquanto Deus traz o juízo. Eu pergunto, baseado nestes pontos, se isso é uma interpretação legítima. A nossa resposta vai ter que ser não. Daí o intérprete, o especulador vai dizer, não, mas veja bem, Paulo fez isso. O Mateus tirou textos proféticos de um contexto e aplicou de outra forma, aplicou a Jesus. O próprio Jesus, tu acabou de dizer que tirou um texto que já havia sido cumprido em Antíoco Epifânio e trouxe outros cumprimentos. Mas veja bem, nós não somos Paulo. Nós não somos intérpretes inspirados como Mateus e muito menos como Jesus. É preciso que o intérprete contemporâneo entenda que ele não tem autoridade para tirar recortes de profecia bíblica e fazer analogias e alegorias e de um modo totalmente arbitrário ligar a qualquer detalhe de acontecimento contemporâneo, porque nós somos, no máximo, leitores iluminados das Escrituras. Nós não somos autores inspirados. A inspiração foi um impulso do Espírito Santo para que aqueles autores escrevessem e interpretassem as Escrituras do Antigo Testamento, redigindo agora Escritura Sagrada no Novo Testamento. A nossa iluminação que recebemos do Espírito tem outro propósito. A nossa iluminação é uma capacitação para a interpretação do texto sagrado e para a aplicação em nossas vidas de modo a trazer edificação
pelo Espírito. Então veja bem, não temos autoridade dos autores do Novo Testamento para fazer o que eles fizeram. Por último, um quinto ponto, uma quinta característica que precisamos atentar para interpretar essas profecias, essas proclamações preditivas dos profetas. Muitas profecias não são absolutas, mas elas são condicionais. Para essas profecias condicionais, o cumprimento vai ser baseado na soberania de Deus e no relacionamento de Deus com as pessoas. Você pode ver, por exemplo, a rebelião de Jerusalém fez com que os anúncios do profeta Jeremias quanto à sobrevivência e ao arrependimento daquele povo fossem revertidos em juízo. Jeremias falou profeticamente sobre arrependimento e sobrevivência. Isso não aconteceu, porque o povo foi rebelde. De acordo com a resposta do povo, a ação soberana de Deus reverteu aquela mensagem em mensagem de juízo. Do outro lado, o arrependimento da cidade de Nínive fez com que a profecia agora de juízo de Jonas recebesse a misericórdia do Senhor e fosse revertida da mesma forma. Jonas chegou com uma profecia dizendo: vai ser subvertida a cidade. O povo se arrependeu. De acordo com essa relação de resposta do povo e de ação soberana de Deus, a misericórdia do Senhor foi demonstrada e o Senhor não agiu da forma que Jonas predisse, mas entendeu e respondeu misericordiosamente ao arrependimento de Nínive. Vemos dois exemplos de como os anúncios iniciais, a partir da soberania de Deus em relação às respostas do povo, foram revertidos e a ação soberana de Deus prevaleceu. A partir do que vimos, já podemos entender um pouquinho da dificuldade e dos desafios na interpretação e na aplicação dos textos da literatura profética do Antigo Testamento. Agora, com tudo isso, não é de se admirar que possamos ter várias possibilidades de cumprimento das predições proféticas. Eu vou citar rapidamente 6 formas de cumprimento que podemos ter nas Escrituras. A primeira seria um cumprimento literal, onde a profecia é cumprida no seu respectivo período bíblico onde foi proclamada. A segunda seria um cumprimento chamado de frustrado ou suspenso. Nós vemos isso em alguns textos de Isaías ou Amós, onde parece que Isaías e Amós falam para aquele povo dentro do momento profético e vai se descobrir depois que a profecia referia-se a um tempo bem posterior ao que parecia na época. Um terceiro tipo de cumprimento histórico figurativo. Vemos isso, por exemplo, numa fala que Jesus aplica de Zacarias 13 e 7, quando ele fala do pastor ferido e das ovelhas dispersas. Isso foi uma profecia de Zacarias que Jesus aplicou de forma figurada para si e seus discípulos. Um quarto tipo de cumprimento seria um cumprimento histórico inesperado. Vemos isso na própria surpresa que Jesus traz para os seus discípulos quando ele se revela como o servo sofredor de Isaías 52, 53. Embora alguns intérpretes pré-cristãos já faziam alguma ligação do servo sofredor de Isaías com uma figura escatológica, nós vemos pela reação dos discípulos que essa não era a interpretação mais corrente entre o povo daquela época. Então nós temos um cumprimento ali que é inesperado. Um quinto tipo de cumprimento seria o cumprimento histórico espiritual.
Vemos um exemplo disso na reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, que lemos em Atos 15. Tiago interpreta uma profecia que era para o povo de Israel, em Amós 9, 11 e 12, você pode ler depois aí. Ele interpreta como sendo cumprida na igreja, com os gentios. Veja que é um cumprimento espiritual daquela profecia de Amós. E um sexto tipo de cumprimento são as profecias que ainda permanecem sem cumprimento, esperando o fim dos tempos. Tudo isso só nos mostra a cautela que devemos ter ao tratarmos dos textos proféticos, e também fala da nossa necessidade de não sermos tão categóricos assim em nossas interpretações das profecias preditivas. Nós vemos que há uma diversidade de formas de cumprimentos, há uma diversidade de detalhes que podem ser observados, que diversas correntes interpretativas dão olhares distintos para elas, e compreendemos que o Senhor Deus, como soberano, ele tem liberdade para trazer o cumprimento que ele quiser. Assim como algumas profecias, o povo de Israel esperava o cumprimento de uma forma e foi inesperado, assim como algumas mensagens os judeus esperavam algo literal e só no Novo Testamento compreendemos como espiritual. Ou assim como outras palavras, eles tinham aquela visão de algo unificado, e o Novo Testamento nos mostrou um cumprimento com espaços em períodos durante a primeira vinda de Cristo e a época da igreja. Nós também podemos esperar essa revelação final, esse cumprimento final de Deus nas suas profecias, nas suas promessas que ainda não foram realizadas, de uma forma um pouco menos dogmática. Eu lembro, só para ilustrar o que eu estou falando, de uma vez que eu e o irmão Ricardo, que também vai dar agora o terceiro vídeo dessa série sobre profecias, ele que vai trazer a aula, estávamos vendo um amigo muito querido pregando, falando sobre escatologia, e ele tratou de uma visão escatológica diferente da visão da denominação, como um erro grave teológico. Eu lembro que ele falou, não é uma heresia, mas é um erro grave. Ao estudarmos a literatura profética e vermos cada detalhe, cada tipo de cumprimento, e vemos essa liberdade que Deus demonstrou ao longo da história para trazer o cumprimento dessas profecias, nós entendemos que não podemos ser tão dogmáticos assim, especialmente quando tratamos de escatologia, de profecias do finais dos tempos. Porque há cristãos piedosos e bons teólogos em todas as linhas interpretativas. E tudo ainda permanece para nós com um certo tom de mistério. A única certeza que podemos ter é aquela que disse Paulo: vivemos pela fé e não por vista. Além dessa, temos uma certeza maior ainda, que é o que nos move nesse caminho. Jesus prometeu que um dia voltará. E é nessa fé que seguimos. Que Deus abençoe a todos vocês.